gravar antes que eu me esqueça. Aí, pessoal, Boa tarde. boa tarde, tudo bem com os senhores? Quanto tempo, gente? Saudade de vocês. Vamos continuar ali, beleza? Tranquilinho? Ô, pessoal, de verdade, tá? A gente fala, e eu ressalto isso. Se estiver muito rápido ou não estiver entendendo, pode falar, tá? Não fica com vergonha, não. Pode falar, fica à vontade de falar, Renan, ó, não entendi não, tem como você me ajudar? Que a gente ajuda aí, tudo bem? Tranquilinho? Vamos lá então? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, rapidinho, que aí fica melhor. Espera só um pouquinho, aí foi. Vou colocar o negócio aqui do lado. Pessoal, então, primeira coisa, nós vimos nas nossas últimas aulas a parte de movimento uniforme, a parte de movimento uniformemente variado, como classifica, a parte gráfica, as equações, as funções, a equação de Torricelli, aquela que juntava do espaço com da velocidade, aquela que tinha a velocidade elevada ao quadrado. Enfim, nós chegamos em 3 equações. A gente fala equações, né? 2 são funções e uma equação para o movimento uniformemente variado. Aí, naquelas equações, naquelas funções, eu tinha sempre o A. O A representava a aceleração para mim. Lembrando, o que é a aceleração de alguma coisa? Ele indica a taxa, né? O aumento ou a diminuição da velocidade. Ou se essa velocidade aumenta, ou se essa velocidade diminui. Tranquilo? Aí, o que acontece agora? Na aula de hoje, nós vamos estudar lançamento vertical. Aí você fala assim, tá, mas o que é esse lançamento vertical? Então, assim, ó. Fica lá na página 49 daquele material que o Vinícius passou para vocês, tá? É praticamente a mesma coisa que nós vimos, com uma diferença. Agora nós não vamos escrever mais o A para aceleração. Nós utilizaremos o G, que é a aceleração da gravidade. Ué, mas como assim? Por exemplo, cada planeta, na superfície de cada planeta, ele fica sujeito, qualquer corpo, fica sujeito a uma determinada aceleração, a uma certa gravidade. Por exemplo, na superfície da Terra, independente do corpo, independente do objeto, todos eles ficam sujeitos à mesma aceleração da gravidade, que é dado pela letrinha G. A aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós não vamos utilizar 9,8. Na maior parte, 90% dos exercícios, nós vamos utilizar esse 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que acontece? Se eu chegar na superfície da Terra, soltar uma caneta, soltar um copo, né, que eu seja de vidro, você soltou, ele vai cair com a aceleração. Então, ou seja, quanto mais tempo ele ficar no ar, mais ele vai aumentar a velocidade. E essa aceleração, essa taxa, esse aumento de velocidade é de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, vamos pensar. Eu tenho alguma coisa no ar, ela está caindo. A cada 1 segundo que passa ela caindo, essa velocidade aumenta de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Essa direção da gravidade é vertical e o sentido é para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos pensar o seguinte. O que aconteceu? Antigamente, Galileu, né? Galileu Galilei, ele subiu na Torre de Pisa, conta a história lá na Itália, e começou a estudar esse movimento dos corpos, a queda dos corpos, e começou a soltar objetos de uma certa altura, né, de cima da Torre de Pisa, e cronometrar o tempo de queda. O que ele percebeu? Ele percebeu que todo mundo, pelo senso comum, perceberia. Os corpos que tinham uma massa maior, os corpos mais pesados, eles caíam mais rápido no chão. Então vamos pensar, se eu chegasse lá com uma pena e com uma bola de boliche e soltasse as duas, o que ia acontecer? A bola de boliche ia chegar no chão primeiro, porque ela é mais pesada, a massa dela é maior, enfim. Só que aí o que aconteceu? Ele pegou corpos de mesma massa, porém de formatos diferentes. Então foi meio que contra o senso comum, porque assim, o que acontece? Eu peguei um objeto, uma massa, por exemplo, de 1 quilo, e um objeto com uma massa de 5 quilos. Soltei os dois na mesma altura, cronometrei. Quem chegou no chão primeiro? O corpo de 5 quilos. A massa dele é maior. Ah, então fica claro. Os corpos maiores chegam no chão primeiro. Beleza? Mas aí o que aconteceu? Ele analisando, ele pegou 2 corpos com o mesmo
com a mesma massa, mas formatos diferentes. O que aconteceu? Dependendo do formato, se estava mais compactado, chegava no chão primeiro. Aí foi o contraditório dessa história. Mas como assim? Eu estou soltando dois objetos e eles possuem a mesma massa. Eles tinham que chegar no chão primeiro, chegar no chão com o mesmo tempo, não um chegar primeiro que o outro. Isso está errado. Aí o que depois de muito pensar, muito estudar, muito analisar, descobriram? Se você soltar dois objetos numa situação real, aonde tem ar, claro que o corpo de massa maior, ele chega no chão primeiro. Por que ele chega no chão primeiro? Porque ele vai romper a resistência do ar com maior facilidade. Então, o que atrapalhou lá o Galileu, os corpos que possuíam a mesma massa, mas formatos diferentes? Era o ar. A partir do momento que você estudar uma situação em que não tem mais ar, não tem resistência do ar, ou seja, aquela região do vácuo, onde não tem nenhuma partícula, não tem nada, independente do corpo. O corpo pode ter 10 quilos ou ele pode ter 1 grama. Ele vai chegar no chão ao mesmo tempo. Você fala assim, não, Renan, impossível. Na verdade, o que atrapalha essa questão, e a gente fica assim, então os corpos de maiores massas vão chegar primeiro. É o quê? É a resistência do ar. A partir do momento que eu falar assim, desconsidera a resistência do ar, não tem mais, é vácuo, independente da massa do corpo, eles vão chegar no chão com o mesmo tempo. O tempo de queda são iguais para as duas situações, tanto para o corpo maior como para o corpo menor. Como que a gente pode analisar isso daí? Então pensa assim, uma situação idealizada, onde eu não tenho a resistência do ar, eu não tenho ar, eu tenho lá o vácuo, a única força que vai puxar esse corpo para baixo é a força-peso. Lembra da força-peso que o Vinícius falou para vocês, que é massa vezes a gravidade? Não é a força-peso que puxa tudo para o centro da Terra? Então vamos pensar o seguinte, se não tem a resistência do ar, só tem a força-peso puxando esse corpinho para baixo, pela segunda lei, força resultante não é massa vezes aceleração? Mas qual que é a força resultante? Qual que é a força final, a força total? É a força-peso. Então é a única força que atua. Então eu tenho da força resultante massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, que é igual a força-peso. O que é a força-peso? Massa vezes a gravidade. Massa de um lado, massa do outro. Eu tenho que o a minha aceleração, é igual ao meu g, a aceleração da gravidade. Então, a partir de agora, pessoal, falou que é para desconsiderar a resistência do ar, independente do corpo ser grande, pequeno, dependente do formato. Se não tem ar, não tem resistência do ar, desconsiderar tudo isso, esse corpo estiver no vácuo, o que acontece? Independente da massa, ele sempre vai, dois corpos, né? Um com a massa de 10 quilos e outro com 1 grama, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo, porque todos estão sujeitos à mesma gravidade. E a aceleração será a mesma. De quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Ô Renan, mas se for para levar em consideração o ar, qual que vai chegar primeiro? O que tem massa maior. Ele consegue romper a resistência do ar com uma facilidade maior. Pessoal, tranquilo sim ou não? Muito difícil, muito fácil? Tranquilinho? Alguma dúvida nessa parte? Da resistência do ar, do vácuo, da aceleração da gravidade, que é dado pela letrinha G, que vale 10 aqui na superfície da Terra, dessa força-peso que puxa todos os corpos para baixo. Tá tranquilo, pessoal? Tá muito rápido? Tranquilo. Tranquilo, então? Então tá bom, pode falar. Vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Não sei se vocês já viram isso daqui. Peraí, deixa eu só carregar. Então vamos... Ele mostra uma região lá nos Estados Unidos. Deixa eu só perguntar, vocês estão ouvindo? Tá tendo áudio? Pode escrever, pessoal. Não. Não tá tendo áudio? Então vamos Dele pensar... não. Oi? Dele não, mas tá dando pra ver a legenda. Beleza, então. Então, eu vou falando para vocês. Na verdade, ele tem um laboratório lá nos Estados Unidos, um laboratório da NASA, que ele tem a maior câmara de vácuo do mundo. Então, ou seja, é um lugar que ele consegue tirar todas as partículas. Quase que tudo. Eu só não vou falar, né? Porque se estão lendo a legenda, vocês vão acabar atrapalhando. Mas dá uma olhadinha lá. É interessante o...
Ele vai soltar da mesma altura, pessoal, uma bola de boliche e uma pena. Situação real, não uma situação idealizada. Então, pessoal, vocês viram que é a situação idealizada que nós vamos... Todo o exercício que nós fizermos vai ser nessa base, né? Então, nós vamos considerar a resistência do ar. A gravidade, ela sempre atua para baixo, tá? Então, quando você solta um objeto, você nunca soltou um objeto e ele está subindo. Ele vai sempre para baixo. Por quê? Porque o G sempre está para baixo. Então, quando você joga um objeto, né? Uma certa altura, jogou ele para... Jogou, né? Ele foi para cima. Chega um certo momento, o que acontece? Ele para. Por que que ele para? Porque ele está desacelerando. Por quê? Porque a gravidade está para baixo, mas o movimento dele está para cima. Então, ó, quando você joga um objeto, então tem o lançamento e a queda livre. Vamos diferenciar um do outro. Lançamento é quando a velocidade inicial é diferente de zero. Então, independente, tem o lançamento para cima e o lançamento para baixo. Ambos os casos, a velocidade inicial é diferente de zero. Então, eu joguei alguma coisa. Se eu joguei, ela tem uma certa velocidade inicial. Quando você joga alguma coisa para cima, com uma certa velocidade inicial, e ela chega no ponto mais alto e ela para, a gente diz que o movimento ele é retardado. A velocidade diminui, o nosso G está para baixo, tudo bem, mas o movimento está para cima. Quando ela está a uma certa altura e você joga ela para baixo, lembra, o movimento está para baixo e o G está para baixo. Nesse caso, ela estará acelerada.
vai aumentar a velocidade à medida que o tempo passa. Existe uma certa simetria, tá? Tanto a aceleração como a desaceleração tem o mesmo valor. O g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pensar, eu joguei uma bolinha de uma certa altura. Ela percorreu uma certa distância, chegou no ponto mais alto e parou. Se ela demora 3 segundos para subir, ela vai demorar 3 segundos para descer. Então tem uma certa simetria ali. Lembrando que independente do movimento, ser para cima ou para baixo, o g sempre será para baixo. O sentido dele é para baixo. Então, nesse caso aqui, em que eu joguei um objeto, lancei ele para cima, nesse caso, eu vou colocar o g como sendo negativo no meu caso, porque ele não está acelerado, ele está retardado. No caso de eu jogar alguma coisa para baixo, na mesma direção e no mesmo sentido da gravidade, eu vou usar o g positivo. Tudo bem? Porque ele será acelerado. E você pensa assim, ué, mas como assim o g positivo e negativo? Ó, nós temos a seguinte situação. Lembra dessas 3 equações que nós utilizamos? 2 são funções e uma é uma equação mesmo. Então, tem a da velocidade, a do espaço e a de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais o a vezes o t. Então, nós fizemos vários e vários exercícios usando essas 3 equaçõezinhas, né? Funçõezinhas também. Só que todas elas, vocês podem ver que eu tenho o a aqui, ó. Então, toda vez que eu falo de aceleração, eu uso a letrinha a, que representa a taxa com que essa velocidade aumenta ou diminui. O que a gente faz nessa questão do lançamento vertical? Ou para baixo ou para cima? Nós vamos utilizar as mesmas funções, as mesmas equações, mas com uma diferença. Ué, mas qual a diferença que é essa, Renan? Eu vou trocar o a da aceleração pelo g. Só isso que eu vou fazer. Eu vou trocar a aceleração pelo g. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, mais e menos, mais e menos, mais e menos g. Aí você fala assim, mas por que é mais ou menos g? Porque pensa assim, quando o movimento, né, tiver para baixo, tá? O movimento para baixo, né, e a gravidade também está para baixo. Mesmos sentidos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar a gravidade como sendo positiva. Ele está e é acelerado, tá bom? Aí eu vou tirar esse menos, só vou usar um mais gt, mais gt ao quadrado dividido por 2, mais 2g delta s. Só, exclui o sinal de menos. Mas eu joguei, lancei alguma coisa para cima. Então, para onde que está a minha gravidade? Ué, a gravidade não quer nem saber do movimento. Ela sempre estará para baixo. Mas, nesse caso, meu movimento está para cima. Sentidos opostos, o que você vai usar? Você vai usar a gravidade como sendo negativa. Mesmos sentidos, movimento e gravidade, você vai usar o mais. Movimento para cima, gravidade para baixo, sentidos opostos, você vai usar menos. E na superfície da Terra eu sempre vou trocar o g por 10. Tudo bem, pessoal? Então é com base nas equaçõezinhas, nas funçõezinhas que nós vimos, vai ser a mesma coisa. Qual que é a diferença? Eu vou usar o a, trocar o a pelo g. E vou colocar o sinal de mais ou menos, dependendo da situação. E na queda livre, é a mesma coisa, só com um detalhe. Aqui no lançamento, o próprio nome já diz, lançamento. Quando eu estou lançando alguma coisa, ela tem uma certa velocidade inicial, diferente de zero. No caso da minha queda livre, eu vou soltar um objeto. E sempre que eu soltar esse objeto, essa velocidade inicial será igual a zero. Então, sempre, né, se V0, ó, ele vai embora. Todas as partes das equações que tiver o V0, na queda livre já sei que ele vai ser zero e eu vou eliminar esse termo. Aí você pensa assim, e nesse caso, o G sempre será positivo? Né? Até coloquei mais ou menos para a gente excluir. Nunca será negativo aqui, nunca será negativo aqui e nunca será negativo aqui. Aí você pode falar assim, mas por que só será positivo? Porque você está abandonando alguma coisa. Ele está em queda livre. E a velocidade inicial é zero na queda livre. Não tem como eu colocar uma bolinha na minha mão e falar assim, sobe, sem lançar ela. Então, no caso da queda livre, a velocidade inicial sempre será igual a zero. Então, ela sempre vai cair. Então, se ela está caindo a favor da gravidade. Beleza, pessoal? Então, movimento para baixo, gravidade para baixo, mesmos sentidos, né, do movimento, do deslocamento e da gravidade, portanto não tem um sinalzinho de menos. Sempre usarei
o sinalzinho de mais. E mais uma coisa, esse caso, a minha velocidade inicial é 0, aqui a minha velocidade inicial é 0, vou eliminar esse termo, e aqui a minha velocidade inicial ao quadrado também será 0. Lembrando que na queda livre, a velocidade inicial ela é igual a 0. Então, fica mais resumidinha a equaçãozinha. Lançamento, a velocidade inicial é diferente de 0. Então, eu posso estar lançando para cima ou para baixo. Na queda livre, a velocidade inicial sempre será 0. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso da queda livre, a gravidade também sempre será positivo. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Ficou claro? As equações, como eu vou utilizar. E o mais importante disso tudo, a questão da gravidade, quando é positivo, quando é negativo. Tá de boa? Ficou alguma dúvida? Dá uma olhadinha. Tranquilinho, pessoal? Tranquilinho? Então, eu vou fazer alguns exercícios, tá? Do próprio material que o Vinícius passou. Então, ó, fica lá na página 50, começar pelo exercício 1, tá bom? Então, a gente já sabe que nós vamos utilizar o quê? Não precisa decorar, né? Ah, que na queda livre, nossa, vai ficar... Não. Lembra das três, né? As duas funçõezinhas e a terceira equaçãozinha. E a única coisa é trocar o A pelo G, só, pessoal. E lembrar que na queda livre a velocidade inicial ela é igual a 0. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Ele fala o seguinte no exercício 1, página 50. Um vaso de flor colocado na beira de uma janela cai de uma altura de 80 metros. Então, o deslocamento realizado por esse vaso, um ΔS, foi igual a 80 metros. Desprezando-se a resistência do ar, importante, e considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda do vaso. Bom, primeira coisa, pessoal, quando ele fala que ele cai, que ele não foi lançado, ele está caindo de uma certa altura, eu já sei que a minha velocidade inicial ela é 0. Não tem, ó, soltei ele e ele caiu. Só caiu. Então, o que eu tenho? Então, eu preciso encontrar o tempo de queda. Aí você vai olhar lá as coisas que ele deu. Ele deu apenas o ΔS, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos lembrar da parte da queda livre. A única coisa que ele deu foi o ΔS, a distância. Você pode pensar assim, tá, ele quer saber o tempo que demora para esse vaso chegar ao chão. Se ele quer determinar, ele quer que nós encontramos o tempo, não posso usar a Torricelli. Ah, mas por que você não vai usar a Torricelli? Ué, porque não tem tempo. Bom, segunda, ficou duas funções aqui, a da velocidade. V que é igual a V0 mais AT, tá? Eu quero encontrar o tempo, mas o que acontece? Eu não sei a velocidade com que ele chega ao chão. Então, eu não sei o V, mas eu também não sei o T. Não dá para utilizar, porque eu tenho duas incógnitas. Agora, a função do espaço, agora eu sei. Porque assim, ó, ela fica dessa maneira. O ΔS, que nada mais é do que S menos S0, que é a distância percorrida, é igual a V0T. Opa, mas espera aí, ele caiu. Então, essa velocidade inicial, ela é 0. E 0 vezes o tempo dá 0. Então, eu já eliminei esse termo, foi embora. Sobrou o quê? ΔS é igual a G, que é a gravidade na superfície da Terra, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Aí você pode pensar assim, quanto que é meu ΔS? Ele falou, o ΔS vale 80 metros, que é a distância que ele caiu. A gravidade na superfície da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. Renan, é positivo ou negativo? Lembrando que na queda livre, eu não tenho gravidade negativa. A gravidade será sempre positiva. Bom, então fica assim, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, vai ficar 80, que é igual a 5 vezes t elevado ao quadrado. O 5 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho t ao quadrado, que é igual a 80 dividido por 5. Só que 80 dividido por 5 é 16. Só que lembra, não é t igual a 16, é t ao quadrado igual a 16. Ou seja, esse quadrado daqui vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, eu tenho que t igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4 segundos. Portanto, o tempo de queda desse vaso, né, 80 metros que ele vai percorrer ali,
vai demorar um tempo de 4 segundos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fácil? Sim, não? Tá tranquilinho? Alguma dúvida? Se tiver de verdade, pode falar, pessoal. Não fica com vergonha não, tá? Então, sempre você vai retirar os dados, ver o que você tem e o que você tem que encontrar, tá? Muitas vezes dá para fazer de mais de uma maneira e tem vezes que não. Tem vezes que vai ser de um jeito único, né? Do começo ao fim. Bom, eu calculei o tempo de queda. O tempo de queda é 4 segundos, essa distância, né, de 80 metros. E lá no item B ele fala o seguinte para a gente, que é para nós calcularmos a velocidade com que o vaso atinge o chão. Então, eu quero calcular a velocidade com que ele atinge o chão. Bom, já sei que não dá para usar a Torricelli, já usei o ΔS, já calculei o tempo, e agora eu quero calcular a velocidade final. Então, eu tenho que V é igual a V0 mais G vezes T. Lembrando que aqui é mais, porque na queda livre não existe gravidade negativa. A gravidade sempre será positiva. Bom, ele caiu. Se ele caiu, a velocidade inicial ela vai ser 0. Tudo bem? Então, troquei aqui pelo 0. Mais a gravidade, que vale 10, e o tempo de queda. O tempo de queda é 4 segundos. Então, 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Então, a velocidade com que ele chega ao chão é uma velocidade de 40 metros por segundo. Quanto mais tempo ele ficar no ar, maior será a velocidade com que ele chegará ao chão. Lembra, nesse caso, se não fosse um exercício de fazer cálculos, era só, por exemplo, uma questão objetiva, não precisava nem fazer o cálculo. Aí você pode falar assim, mas por quê? Ué, pensa comigo, ele não demorou 4 segundos, ele não ficou no ar durante 4 segundos, e eu sei que a gravidade vale o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo que está passando, a velocidade está aumentando de 10 em 10. Então, em 0, a velocidade é 0. Passou o primeiro segundo, 10. Tempo igual a 2 segundos, 20. Tempo igual a 3, 30 segundos. Tempo igual a 4 segundos, 40. Ah, Renan, se fosse 5 mil segundos de queda? 50. Se fosse 6, 60. A cada 1 segundo que ele fica no ar, ele vai aumentando a velocidade de 10 em 10. Tudo bem? Por isso que a velocidade final é de 40 metros por segundo. Outra coisa importante. Se por um acaso tivesse jogado esse objeto para cima e ele tivesse demorado, por exemplo, 4 segundos para chegar até no ponto mais alto e parar, seria 4 segundos para subir e é simétrico. 4 segundos para descer. Então, seria 4 para subir, 4 para descer. O tempo total de movimento seria igual a 8 segundos. Tudo bem? Então, é sempre dessa maneira, mas nós vamos resolver bastante exercício envolvendo esse conceito, esse conteúdo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ficou claro esse conteúdo? Muito fácil, muito difícil? Deu para entender quando que a gravidade é positiva, quanto que a gravidade é negativa, como que encontra o tempo? Sim, não? Tá tranquilo, pessoal? Pessoal, então tá bom. Então coloca o nome na chamada rapidinho para a gente finalizar a aula. Na próxima aula, a aula da quinta-feira, nossa aula gravada, eu vou colocar, resolver mais exercícios, faremos mais exercícios. Na próxima aula da segunda, faremos mais exercícios de novo, tá? Para fixar melhor. É só isso. Pode pensar assim, mas Renan, vai complicar muito? Não, não vai. É dessa maneira que nós resolveremos e faremos todos os exercícios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo colocou o nome certinho? Falta alguém? Falta alguém? Coloca o nome, coloca o nome. Tranquilo, então, pessoal? Abraço. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Depois a gente vai colocar essa aula também lá no positivo, tá? Mas aí na quinta-feira nós continuamos, vou resolver mais alguns exercícios, beleza? Abração, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima segunda, uma ótima semana. E até semana que vem. Tchau, tchau.